Olá, eu sou Lavínia, meu sinal em Libras é as pontas dos dedos nas bochechas, eu sou cismulher, branca, 49 anos de idade e tenho cabelos e olhos castanhos. A metodologia da problematização é um caminho promissor porque pode ser aplicada tanto no ensino quanto na pesquisa. De maneira prática e objetiva, vou dividir o conteúdo em 4 partes: conceito e teoria do conhecimento da aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem e avaliação, o esquema paradigmático da metodologia da problematização e o método do arco de Megueres. Mas antes de entrarmos nesses tópicos, é importante compreender que em linguística a etimologia, ou seja, o estudo da origem e da evolução das palavras, a palavra metodologia ela vem do latim métodos, que significa maneira de ir ou de ensinar, e do grego métodos, que significa investigação científica, modo de perguntar. Originalmente, significa perseguição, ato de ir atrás, de meta, atrás, depois, mais odos, caminho, acrescida aí do sufixo referente ao grego logos, palavra, estudo, tratado. Isso nos dá a ideia de um caminho a ser percorrido para se atingir um objetivo. Segundo Bordenave, uma das vantagens da metodologia da problematização é que se usa a realidade para aprender com ela, ao mesmo tempo que se prepara para transformá-la. Se dividirmos a palavra problematização, ou seja, problema mais ação, problema representa algo que precisa ser resolvido, uma questão ou uma situação que requer reflexão. E ação sugere uma atitude, uma iniciativa para enfrentar e transformar esse problema. Ou seja, problematizar é mais do que apenas identificar um problema. Trata-se de agir sobre ele, buscando soluções por meio da prática e da reflexão. O foco está em tomar uma atitude ativa para resolver a questão e não apenas analisá-la de forma passiva. Ao abordar os processos de ensino, aprendizagem e avaliação, nós podemos analisá-los a partir de 3 aspectos fundamentais: teorias do conhecimento, ideologias e efeitos de aplicabilidade. As diferentes abordagens teóricas sobre como o conhecimento é adquirido influenciam diretamente o processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Desde teorias behavioristas, que enfatizam a repetição e o condicionamento, até teorias construtivistas e socio-interacionistas, que veem aí o aprendizado como um processo ativo e colaborativo. Essas teorias, elas orientam como o ensino é estruturado e como os alunos são incentivados a construir o conhecimento. As ideologias educacionais, elas refletem os valores e crenças de uma sociedade sobre o papel da educação. Dependendo da perspectiva ideológica adotada, o ensino ele pode ter um enfoque mais tecnicista, humanista ou crítico. Essas ideologias, elas moldam as práticas pedagógicas, os objetivos da educação e a forma como o conhecimento é valorizado e transmitido. Por exemplo, uma educação crítica incentiva a reflexão sobre as estruturas sociais, enquanto uma educação tecnicista, ela foca em habilidades práticas para o mercado de trabalho. Os efeitos da aplicabilidade se deparam entre a interpretação que suas teorias oferecem do real e a realidade observada. E a percepção que a pessoa tem do real, fruto aí de sua praxis concreta, não pode, por definição, escapar aos múltiplos condicionamentos decorrentes dessa praxis, próprios da pessoa, à classe social, à época histórica a que pertence. O pensamento ideológico se expressa, em um primeiro momento, numa explicação racional para, em seguida, alcançar aí a concreticidade das relações sociais. Ou seja, a aplicabilidade dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação refere-se ao impacto real que esses processos têm na prática educacional e na formação dos estudantes. A eficácia desses processos depende de como eles são implementados no contexto real,
tanto nas salas de aula como nos espaços de práticas pedagógicas, bem como da sua capacidade de promover aí aprendizagens significativas. A avaliação, por exemplo, deve ser mais do que uma verificação do conhecimento. Ela deve promover reflexão e feedback, impulsionando aí o desenvolvimento contínuo do estudante. Dessa forma, esses três aspectos eles interagem para moldar a qualidade e os resultados do processo educacional. Marilena Chaui, no seu livro O que é Ideologia, ressalta o caráter multifacetado da ideologia como um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ou seja, de ideias e valores, e normas ou regras de conduta que indicam aos membros da sociedade o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Segundo Chaui, ideologia é mais do que um simples conjunto de ideias ou crenças. Ela funciona como uma estrutura que organiza a visão de mundo de um grupo social. A ideologia apresenta-se de forma lógica e coerente porque tenta legitimar e naturalizar certas representações e normas que refletem interesses específicos, muitas vezes invisibilizando ou distorcendo realidades sociais para manter o status quo. Chaui explica que a ideologia age mascarando as contradições e conflitos sociais, fazendo parecer que as relações de poder e de exploração são naturais ou inevitáveis. Assim, a ideologia ela funciona como um sistema que organiza pensamentos, comportamentos e normas, levando as pessoas a aceitarem certas representações como verdades inquestionáveis, mesmo quando estas reforçam desigualdades ou injustiças. Esse conjunto sistemático de representações e normas, portanto, não é neutro. Ele serve a interesses sociais e políticos, perpetuando aí relações de poder. As teorias do conhecimento podem ser divididas em três grandes categorias: filosófica, científica e senso comum. Cada uma delas oferece uma perspectiva distinta sobre como adquirimos e compreendemos o mundo. O conhecimento filosófico busca entender a essência e os fundamentos do saber. Ele é reflexivo e crítico, questionando a origem, validade e limites do conhecimento. A filosofia examina questões como o que é o conhecimento, como sabemos que algo é verdadeiro e qual é a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Grandes pensadores como Platão, Aristóteles, Descartes e Kant contribuíram para esse campo, propondo teorias sobre a natureza da realidade e do pensamento, abordando desde o racionalismo e empirismo até o idealismo e o pragmatismo. O conhecimento científico é baseado em métodos rigorosos de observação, experimentação e validação. Ele busca explicar os fenômenos do mundo natural por meio de hipóteses, teorias e leis universais. Diferente do conhecimento filosófico, o conhecimento científico é empírico e verificável, fundamentando-se em dados e evidências observáveis. A ciência adota uma abordagem sistemática e objetiva para formular respostas que possam ser testadas e replicadas, visando aumentar o controle e a previsão sobre a natureza e a tecnologia. E o conhecimento do senso comum é o saber cotidiano, adquirido através da experiência direta e da convivência social. Ele é prático, imediato e muitas vezes não formalizado, sendo passado de geração em geração de maneira informal. O senso comum envolve crenças e interpretações amplamente aceitas, mas não necessariamente questionadas e testadas. Embora útil para a vida diária, esse tipo de conhecimento pode ser superficial e limitado, sendo suscetível a erros e preconceitos. Essas três abordagens ao conhecimento, elas interagem entre si de maneiras complexas, oferecendo aí uma visão mais completa sobre como diferentes formas de saber contribuem para a nossa compreensão de mundo. E as diferentes abordagens pedagógicas moldam a forma como o ensino e a aprendizagem ocorrem. Três abordagens importantes são
pedagogia da transmissão, pedagogia do condicionamento e pedagogia da problematização, cada uma com características e objetivos distintos. A pedagogia da transmissão, ela parte da premissa de que as ideias e conhecimentos são os pontos mais importantes da educação e, como consequência, a experiência fundamental que o estudante deve viver para alcançar seus objetivos é a de receber o que o professor ou o livro lhes oferece. Essa abordagem ela é tradicional e se baseia na ideia de que o conhecimento é algo que pode ser transmitido diretamente do professor para o aluno. O professor é visto como a principal fonte de conhecimento, enquanto o aluno ocupa um papel mais passivo, recebendo e assimilando as informações. O foco está na memorização e repetição dos conteúdos. É uma prática comum em ambientes onde o objetivo é a reprodução de informações e conteúdos, sem necessariamente promover a reflexão crítica ou a construção ativa do conhecimento. A pedagogia do condicionamento se difere da pedagogia da transmissão por não considerar como mais importante no processo educativo as ideias e os conhecimentos. Na verdade, a pedagogia do condicionamento, ela enfatiza os resultados comportamentais, ou seja, as manifestações empíricas e operacionais da troca de conhecimentos, atitudes e destrezas. Baseada em teorias behavioristas, essa abordagem ela se concentra na modificação do comportamento por meio de estímulos e respostas. O aprendizado ele é visto como o resultado de reforços positivos ou negativos que moldam aí o comportamento do aluno. O professor ele atua como um controlador de estímulos, planejando ações que levam o aluno a adquirir certos comportamentos desejados. O foco está mais no comportamento externo e na automatização das respostas do que na compreensão profunda dos conteúdos ou no desenvolvimento do pensamento crítico. Já no processo de aprendizagem da pedagogia da problematização, o ponto de partida é o conhecimento que o aluno já possui, contextualizado na sua vivência de trabalho, situando-se aí na observação da realidade, no reconhecimento da sua experiência prévia e na sua busca por alternativas criativas para a resolução dos problemas. Aqui, o ensino parte de problemas reais e relevantes para a vida dos estudantes, que são convidados a refletir sobre essas questões e buscar soluções práticas por meio aí do processo de investigação e ação. Na pedagogia da problematização, o professor atua como um facilitador que apoia o aluno a questionar, a problematizar e a transformar a realidade. A aprendizagem é vista como um processo dinâmico, onde o conhecimento é constantemente construído e reconstruído. Essas três pedagogias, elas revelam diferentes formas de vislumbrar o processo educacional, desde uma perspectiva de bancada e transmissiva até uma prática mais ativa e transformadora. As teorias do conhecimento desenvolvidas por Jean Piaget, Lev Vygotsky, Henri Vallon, David Ausubel, Jorge Siemens e Stephen Downes, David Kolb, Juan Henrique Dias Bordenave e Paulo Freire contribuem aí de maneiras distintas para a compreensão do processo de aprendizagem na perspectiva problematizadora. Vamos explorar as principais ideias de cada um. Piaget criou a teoria do desenvolvimento cognitivo. Ele propôs que o conhecimento é construído gradualmente através de estágios de desenvolvimento cognitivo. Ele identificou basicamente 4 estágios do desenvolvimento cognitivo, onde a pessoa vai progressivamente aprimorando suas habilidades de pensamento. O conhecimento é adquirido através da interação com o meio ambiente e através de processos como assimilação e acomodação. Vygotsky postulou a teoria sociocultural. Ele enfatizou o papel fundamental da interação social no desenvolvimento cognitivo. Ele introduziu o conceito de zona do desenvolvimento proximal. Representa a diferença entre o que uma pessoa pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com ajuda.
E o aprendizado, ele ocorre quando a pessoa é desafiada a superar sua capacidade atual com o auxílio aí de pessoas mais experientes, que podem ser tanto professores quanto colegas. A teoria psicogenética de Vallon integrou aspectos emocionais, motores e cognitivos ao estudo do desenvolvimento infantil. E ele enfatizou a importância das emoções no processo da aprendizagem. Vallon sugeriu que o desenvolvimento ele é dialético, ou seja, envolve conflitos e mudanças contínuas com o ambiente social, desempenhando aí um papel de extrema importância substancial no desenvolvimento da criança. A aprendizagem significativa de David Ausubel destacou que o aprendizado ele ocorre de forma mais efetiva quando as novas informações estão relacionadas de maneira significativa com um conhecimento prévio da pessoa. Ausubel introduziu o conceito de organizadores prévios, que ajudam a preparar o aluno para receber novas informações de maneira mais compreensível, facilitando aí a integração do conhecimento. Siemens e Downes são cofundadores da teoria do conectivismo, que aborda aí o aprendizado no contexto da era digital. Segundo o conectivismo, o conhecimento está distribuído por uma rede de conexões e o aprendizado consiste aí em ser capaz de navegar, gerenciar e ampliar essas redes. O papel da tecnologia e da conectividade entre pessoas é o cerne, né? É o bojo aí desta teoria, sugerindo que o aprendizado ele é fluido e não linear. A teoria da aprendizagem experiencial de Kolbe propôs que o conhecimento é criado através da transformação da experiência. A sua teoria também apresenta um ciclo de aprendizagem que envolve algumas etapas, como experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e também a experimentação ativa. E este ciclo aí sugere que a aprendizagem eficaz ocorre quando a pessoa consegue passar por todas essas fases, se adaptando à realidade. Juan Henrique Dias Bordenave, ele traz a perspectiva da teoria da comunicação educacional e ele destaca a importância da comunicação assertiva, da comunicação acessível aí no processo educacional. E sugere que a aprendizagem ocorre em contextos de diálogo, né? E também de troca. Ele argumentava que o processo de ensino, aprendizagem e avaliação deve ser uma via de mão dupla, onde professores e alunos eles interagem ativamente para construir o conhecimento. Bordenave ele criticava o ensino bancário, ou seja, o passivo, de forma muito incisiva. E Paulo Freire, né, que trouxe aí algumas teorias como a pedagogia do oprimido, a pedagogia da libertação. Freire enfatizou aí a importância da educação crítica e do desenvolvimento da consciência política como um processo essencial para a aquisição do conhecimento e da aprendizagem. Para ele, a aprendizagem ela deve ser sempre baseada na problematização da realidade através dos alunos e na sua capacidade de refletir criticamente sobre esta realidade observada, levando aí à transformação social. Paulo Freire também criticou ativamente a educação bancária, onde os alunos são vistos como recipientes passivos de conhecimento, e defendeu uma educação dialógica, onde o aluno é ativo e co-construtor do conhecimento. Esses teóricos eles trazem diferentes perspectivas sobre como o conhecimento é adquirido, desde a construção ativa individual até a aprendizagem mediada socialmente e impulsionada aí pela tecnologia. Cada um contribuiu para uma visão mais abrangente e complexa do processo educativo. Aqui no Brasil, Paulo Freire leva adiante a ideia deweyana de democracia como forma de vida guiada pelo pensamento reflexivo. Freire viu no diálogo problematizador e gerador dos sentidos da ação transformadora da situação social e histórica um processo educacional que pode conscientizar, humanizar, libertar e assim superar a opressão que também é historicamente criada pelo próprio homem. Precisamos destacar 3 pontos importantes da metodologia da problematização: da transformação social,
as situações de aprendizagem, o conteúdo, ou seja, são criadas a partir da realidade. Utiliza-se o que já se sabe sobre a realidade como subsídio para encontrar novas verdades e soluções, não sendo o conteúdo um ponto de partida, e sim um recurso para que o aluno possa atingir aí os objetivos propostos. A praxis, que influencia aí a teoria, ou seja, teoria e prática apresentam uma relação dinâmica e contraditória. A teoria transforma-se na negação da prática porque a tensiona, e a prática coloca em xeque a teoria porque, em vez de se ajustar a ela, transforma-se em seu contrário. É assim que a relação entre teoria e prática pode ser compreendida como uma relação dialética. Em estímulo, resposta, reforço. A teoria depende da prática na medida que a prática é fundamento da teoria, já que determina aí o horizonte de desenvolvimento e progresso do conhecimento. E isso ocorre em virtude de que a relação prática que o homem estabelece com ele, mediante a produção material, coloca-lhe aí exigências que contribuem para ampliar tanto o horizonte dos problemas como o das soluções. Charles Maguerez propôs o método do arco como uma estratégia de problematização e intervenção na realidade. O trabalho em equipe é uma característica muito importante nessa metodologia, pois, como a realidade é dinâmica, a relevância atribuída a um problema depende aí da experiência de vida de cada observador. E isso promove aí o enriquecimento, a discussão do assunto e favorecendo aí o diálogo e a reflexão. Dessa forma, a gente compreende a realidade como algo inacabado e componente ativo do processo, sendo aí simultaneamente objeto a transformar e agente transformador. Como havia comentado lá no início, a metodologia da problematização é um caminho metodológico para o ensino, assim como é um caminho metodológico para a pesquisa, a partir do esquema paradigmático de Sanches-Gamboa, que passa por 4 níveis: o técnico, o metodológico, o teórico e o epistemológico. Tomando como referência os processos que Sanches-Gamboa define para o nível técnico e o metodológico, tais como os de coleta, registro, organização, sistematização e tratamento dos dados e informações em relação aí ao nível técnico, e os passos, procedimentos e maneiras de abordar e tratar o objeto investigado, além das formas, de aproximação ao objeto, ou seja, delimitação do todo e sua relação com as partes, e da consideração ou não dos contextos em relação aí ao nível metodológico. No nível metodológico, o esquema paradigmático ele busca estabelecer uma relação dialética entre a construção da pergunta e a construção da resposta, e para estabelecer essa relação dialética, o esquema adota uma classificação das vertentes epistemológicas encontradas em 3 grandes grupos: as empírico-analíticas, as fenomenológico-hermenêuticas e as crítico-dialéticas. A abordagem empírico-analítica ela prevê a utilização de técnicas de registro e tratamento de informações marcadamente quantitativas, instrumentos de coleta de dados estruturados ou padronizados e também o tratamento estatístico. A abordagem fenomenológico-hermenêutica ela sugere falar do mundo não como fato, nem como mundo em si, nem tampouco aquilo que é pensado, é aquilo que é vivido. A consciência e a corporeidade humana intencional são a origem dos sentidos da realidade. Afinal, o que é fenomenologia? É a apreensão daquilo que é vivido e percebido. A fenomenologia é uma corrente filosófica que propõe uma maneira diferente de olhar a realidade. Em vez de ver o mundo de uma forma objetiva, como algo separado de nós, a fenomenologia sugere que devemos entender a realidade como algo que está profundamente ligado à nossa consciência e às nossas experiências. Quando a gente fala de consciência intencional, a gente está se referindo à ideia de que a nossa mente está sempre direcionada a algo, seja uma ideia, um objeto ou uma emoção. Então, a realidade não é algo que existe independentemente de nós.
mas é construída a partir da nossa experiência vivida e da nossa forma de interpretar essa experiência. Nesse sentido, a realidade humana, ou seja, o que nós experimentamos, o que nós sentimos, o que nós interpretamos, e a realidade não humana, ou seja, os objetos e demais outras formas que não estejam relacionadas à nossa humanidade, formam aí uma única unidade. Isso significa que o mundo ao nosso redor e nós mesmos não somos entidades separadas, mas estamos interligados de forma inseparável. Autores como Russell, Merleau-Ponty e Heidegger contribuíram com conceitos fundamentais para a fenomenologia. Russell fala sobre a consciência intencional, mostrando como nossa mente sempre se dirige a algo, e é isso que cria a realidade para nós. Merleau-Ponty introduz o conceito de corporeidade, que enfatiza aí como o nosso corpo é o meio através do qual experimentamos o mundo. Para Merleau-Ponty, o corpo não é apenas uma coisa física, mas parte essencial da nossa percepção. E Heidegger fala sobre o ser no mundo, sugerindo aí que não existimos de uma forma como seres isolados, mas sempre em relação com o mundo ao nosso redor. Esses conceitos, eles nos ajudam a entender e a ver que a realidade não é algo fixo ou dado, mas sempre algo que construímos em nossa relação com o mundo. E isso envolve a nossa subjetividade, nossa visão pessoal e limitada, nossa liberdade e nossa capacidade de ação, ou seja, nossa praxis, né? Além da intersubjetividade, ou seja, nossa interação com os outros, né? Com as demais pessoas. Ou seja, a fenomenologia, ela nos ensina que a realidade é uma construção viva e dinâmica, né? Que depende das nossas experiências e da forma como nos relacionamos com o mundo. A abordagem crítico-dialética é uma perspectiva que vai além da simples observação e análise dos fenômenos. Ela envolve uma atitude ativa e reflexiva, onde a crítica, o debate e a polêmica são centrais. Diferente de abordagens que tentam ser neutras ou objetivas, a crítico-dialética ela reconhece que a total imparcialidade não é possível e que toda análise é influenciada por valores, contextos e interesses. Essa abordagem ela desafia a ideia de que o conhecimento ele pode ser completamente objetivo e neutro e questiona aí a própria estrutura e métodos tradicionais de pesquisa e ensino. O foco está em transcender, né, a praxis cotidiana, ou seja, as práticas diárias que aceitamos como normais, normatizadas, para alcançar aí uma praxis revolucionária. E isso significa buscar transformações profundas, mesmo que pequenas, dentro do campo da educação e da pesquisa. Em termos práticos, essa perspectiva ela encoraja tanto estudantes como pesquisadores a não apenas aprenderem passivamente, mas a se envolverem criticamente com o conteúdo, questionando as suposições subjacentes, propondo alternativas e participando ativamente aí na construção do conhecimento. É uma abordagem que visa não apenas entender o mundo, mas transformá-lo, mesmo que seja em proporções modestas. O nível teórico ele vai enfatizar a construção qualitativa do conhecimento, onde o aprendizado é ativo e contínuo, envolvendo aí a aplicação prática e reflexiva do que é estudado. Valoriza-se o aprender a aprender e a busca por transformar a realidade de forma consciente e intencional. A praxis humana, ou seja, a prática reflexiva e transformadora, ela é central aqui nessa fase, ligando teoria e prática para impactar e melhorar a realidade. E o quarto nível do esquema paradigmático de Sanches-Gamboa, o nível epistemológico, o foco está em como entendemos a ciência e o conhecimento. Neste nível, questionamos como o conhecimento científico é validado e se os métodos utilizados nas pesquisas realmente nos levam a entender a realidade. Isso significa que, ao se deparar com um problema de pesquisa, precisa se refletir profundamente sobre ele. Nesse processo, pergunta-se:
Quais são os fatores e causas principais que podem explicar o problema? Essa reflexão inicial é de extrema importância para formar hipóteses que são suposições sobre possíveis explicações do problema. No entanto, é importante entender que essa reflexão é apenas o começo. O estudante pesquisador ainda não está realizando a investigação completa, mas sim preparando o terreno para ela. Nesse ponto, a ênfase está nas relações de causa e efeito, usando formas clássicas de pensar sobre como as coisas estão conectadas. Essa abordagem ela ajuda a definir quais aspectos do problema devem ser estudados mais a fundo na próxima etapa da pesquisa. O nível epistemológico ele promove o avanço do conhecimento, porque estabelece os critérios fundamentais ao estabelecer aí os critérios e fundamentos que definem aí o que consideramos conhecimento válido e científico. Nesse nível, fazemos perguntas críticas sobre como sabemos o que sabemos, avaliando os métodos e processos usados para obter esse conhecimento. Quando questionamos a validade e a veracidade dos procedimentos científicos, estamos essencialmente garantindo que o conhecimento produzido ele seja robusto e confiável. Esse processo de reflexão e crítica permite que a ciência evolua, corrigindo erros, aprimorando métodos e desenvolvendo aí novas abordagens que melhor capturam a realidade. E ainda tem mais, ao formular hipóteses e explorar possíveis causas de um problema, o nível epistemológico ele incentiva a busca por explicações mais profundas e fundamentadas. E isso não apenas amplia nossa compreensão de fenômenos específicos, mas também contribui aí para a construção de teorias mais abrangentes e aplicáveis a uma variedade de contextos. Então, o nível epistemológico é fundamental porque orienta a ciência em direção a descobertas que são não apenas novas, mas também rigorosamente fundamentadas e válidas. Charles Maguires propôs o método do arco como uma ferramenta para problematizar e intervir na realidade, conectando aí teoria e prática de forma dinâmica e contínua. Segundo a explicação de Saviani, teoria e prática são componentes distintos, mas também inseparáveis da experiência humana. E no contexto do método do arco, essa lógica ela é central, tá bom? Então, o método envolve uma sequência de etapas que parte da observação da realidade, passando pela formulação de problemas para então buscar soluções práticas que são fundamentadas e validadas pela teoria. Quando a gente aplica o método do arco, a gente garante que o conhecimento teórico ele não seja algo abstrato e distante, mas sim algo que emerge diretamente na prática e é constantemente testado e aprimorado por ela. Ou seja, o arco de Maguires ele exemplifica como teoria e prática se entrelaçam. A teoria é construída a partir da prática e, ao mesmo tempo, guia e aprimora essa prática, gerando aí um ciclo contínuo de aprendizado e intervenção que é essencial aí para a transformação dessa realidade. Então vamos lá para as etapas do método do arco de Maguires. Na primeira etapa do arco de Maguires, ou seja, a observação da realidade, os alunos pesquisadores eles observam a realidade em um contexto social, ético, econômico e político, identificando aí problemas relevantes. Então eles registram suas percepções sob a orientação do professor orientador, que ajuda a focar no tema de estudo. As dificuldades e lacunas observadas elas são transformadas em problemas a serem discutidos nas próximas etapas, conectando aí a aprendizagem à transformação da realidade. Para elencar os pontos-chave, os alunos ou pesquisadores são convidados pelo professor orientador para refletir sobre as possíveis causas da existência do problema que está sendo estudado. Por que será que o problema existe? Por que será que esse problema existe? Como as informações que dispõem, os alunos são convidados a perceber a complexidade aí dos problemas de ordem social, sejam eles aí relacionados à atenção à saúde, à questão educacional, de cultura, das relações sociais, ou seja, eles são multideterminados.
E fazendo um parêntese aqui no método do arco, para compreender e refletir sobre essa complexidade da construção mais ampliada dos fatores que influenciam a vida social, destacando aí as fortes influências dos fatores socioculturais e ambientais, a gente utiliza a árvore de problemas para auxiliar nas questões referentes a possíveis determinantes e condicionantes do problema. Tal complexidade sugere um estudo mais atento, mais criterioso, mais crítico e mais abrangente do problema em busca da sua solução. A partir dessa análise reflexiva, os alunos pesquisadores eles são convidados a uma nova síntese, a da elaboração dos pontos essenciais que deverão ser estudados sobre o problema, para compreendê-los mais profundamente e encontrar formas de interferir na realidade para solucioná-lo ou desencadear aí passos nessa direção. Podem ser listados alguns tópicos a estudar, perguntas a responder ou outras formas. São esses pontos-chave que serão desenvolvidos na próxima etapa. E uma forma de listar os pontos importantes é através da técnica do diagrama da árvore de problemas. Para construir a árvore de problemas, podem ser utilizadas várias técnicas, como a técnica do brainstorming, ou seja, a tempestade de ideias, né? Então, em seu enfoque aos problemas, a árvore de problemas, ela auxilia na determinação do foco da intervenção, podendo aí ser definida como uma metáfora, em que a ilustração gráfica ela mostra a situação problema representada aí pelo tronco. As principais causas elas são representadas pelas raízes e os efeitos negativos que ela provoca na população alvo do projeto ou do espaço alvo são os galhos e folhas. Aplicar a árvore de problemas ajuda a focar nas causas que levam ao problema central. O foco nas consequências do problema apenas mascara aí a sua resolução. Na próxima etapa, voltando aí para o método do arco de Magalhães, na teorização, os alunos pesquisadores eles se organizam tecnicamente para buscar as informações que necessitam sobre o problema, onde quer que se encontre dentro de cada ponto-chave que já foi definido na etapa anterior. Então, vão buscar na biblioteca, livros, revistas especializadas, internet, legislação vigente, jornais, atas de conferências, né? Vão consultar também especialistas sobre o assunto, vão observar o fenômeno ocorrendo, aplicam questionários para obter informações de várias ordens, sejam elas quantitativas ou qualitativas, assistem palestras, participam de assembleias e por aí vai. Todo o estudo realizado deverá fornecer elementos para que os alunos ou pesquisadores, crítica e criativamente, elaborem as possíveis soluções. E aí as hipóteses elas são construídas de forma participativa, como fruto da compreensão profunda e real que se obteve sobre o problema ou os problemas, investigando aí de todos os ângulos possíveis. Após o estudo aprofundado, os alunos pesquisadores participantes, eles realizam aí uma roda de conversa, uma roda de discussão para que se possa fazer as seguintes perguntas com as pessoas envolvidas. Por exemplo, o que precisa acontecer para que o problema seja solucionado? O que precisa ser providenciado? O que pode realmente ser feito? E aí, fazendo novamente outro parênteses, nós podemos aí sugerir a técnica da árvore de soluções, que é uma técnica aí que auxilia na definição de alternativas. Ou seja, a construção da árvore parte da proposição de uma possível solução para o problema identificado como central, que deve expressar aí uma estratégia para se alcançar uma situação futura desejada. Seguindo aí a mesma lógica da árvore de problemas, no tronco da árvore de soluções, a gente vai posicionar o objetivo central, nas suas raízes, os meios para alcançar o objetivo, as intervenções pelas quais a gente vai de fato chegar nesse objetivo. E nos galhos, aí a representação de quais os efeitos, quais os impactos que serão gerados ao alcançar o objetivo esperado.
E como transformar a árvore de problemas em árvore de soluções? É simples. A gente positiva a árvore de problemas espelhando em uma nova árvore a de soluções. Fazendo esse espelhamento, a gente transforma os elementos da árvore de problemas em sentenças positivas. Assim, o problema central ele se torna no objetivo central, na meta central a ser atingida. As causas elas se transformam nas intervenções a serem realizadas e as consequências nos resultados e no impacto que foi gerado a partir dessas intervenções. E aí, voltando aqui ao método do arco de Meguiarás, a última etapa aqui que é a aplicação da realidade, a prática que corresponde a esta etapa implica num compromisso dos alunos pesquisadores com seu meio. Ou seja, do meio observaram os problemas e para o meio levarão uma resposta de seus estudos, visando aí transformá-lo em algum grau. Os professores orientadores convidamos os alunos pesquisadores a ir além de uma prática meramente imitativa, incentivando-os a adotar uma prática criadora onde atuam de forma reflexiva e transformadora. Através do método do arco de Meguiarás, os alunos pesquisadores são estimulados a tomar a realidade como ponto de partida e de chegada, reconhecendo aí a relação constante entre teoria e prática. Eles aprendem a intervir na realidade concreta, buscando soluções para problemas sociais complexos e tornando-se agentes do processo, agentes aí da transformação. Esse processo ele envolve começar com uma prática social existente, refletir profundamente sobre um problema identificado e retornar à realidade com uma prática mais informada e intencionalmente transformadora. Essa abordagem é crítica, essa abordagem é ativa e busca promover mudanças reais na realidade, aliando aí reflexão e ação em uma perspectiva crítica e reflexiva, libertadora e transformadora. Concluímos aí com o pensamento de Confúcio: diga-me e esquecerei, mostre-me e recordarei, envolva-me e compreenderei, retire-se e atuarei. Se gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe.